Então, bom dia a todos. Vamos abrindo as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 12. Na verdade, o nosso sermão de hoje será uma continuação daquilo que ouvimos no domingo passado, já com o Samuel. Só para recordar-vos, Jesus está no templo e os líderes religiosos vêm ter com ele, questioná-lo: com que autoridade fazes estas coisas? Com que autoridade fazes estas coisas? Então, chegamos ao nosso texto, que é uma continuação do texto anterior, capítulo 12 de Marcos, versículo 13. E diz assim a palavra de Deus: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, bem sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas à aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro dos mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há só um Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Até aqui a palavra de Deus. Pensem num atleta. Aliás, antes disso, da última vez que eu trouxe ilustrações, eu usei as nossas crianças e dei-me mal, porque eles depois lá fora desafiaram-me. Então desta vez eu não vou usar as crianças, está bem? Mas quero que vocês pensem num atleta de alta competição, um atleta de Jogos Olímpicos, de salto em comprimento. Toda a gente sabe o que é? Aqueles que vão a correr numa pista, depois tem um caixote de areia no fundo e eles, a determinada altura, têm que bater um pé e saltar o mais longe possível. Estão a ver o cenário? Pensem num atleta desses.
à semelhança de qualquer outro atleta de alta competição, eles têm que treinar muito para conseguirem ir cada vez mais longe, não é? E com certeza, quanto mais altos, por exemplo, se fosse ali o nosso irmão Marcos, ele é alto, se calhar chegava lá, mas se calhar é pesado, é capaz de não conseguir. Nada contra, irmão, está bem? Não é nada pessoal. Se calhar conseguiria mais do que eu. Tudo depende do atleta em si, do seu treino, da forma como ele obedece ou não às ordens do seu treinador. Mas uma coisa é certa, e aqueles nós temos aqui, graças a Deus, na nossa congregação, e hoje, aqui presente pessoas que foram atletas, e atletas de alta competição, a representarem inclusive Portugal. Ok? E é certo que os objetivos, nós estabelecemos um objetivo para aqui e queremos sempre um pouquinho mais. É por isso é que o caixote de areia de há 20 ou 30 anos atrás era um bocadinho mais pequeno, porque os atletas vão sempre superando. É preciso estabelecer novos objetivos. Só que quando o atleta salta para o caixote de areia, ele não consegue chegar ao fundo do caixote. Está quase lá. Está quase lá. Mas falta-lhe, sabem aquele reclame? Falta-lhe um danoninho. Não é? Falta-lhe um bocadinho mais. Então ele, no ano seguinte, ele vai treinar durante um ano e no ano seguinte ele volta à prova, se for qualificado, para tentar uma nova marca pessoal ou uma nova marca, inclusive um recorde mundial. Sabem, há muitas pessoas que estabelecem objetivos nas suas vidas e que trabalham duro, mesmo duro, para os alcançar, mas no momento fulcral, no limite, eles ficam aquém. Não conseguem atingir esses objetivos. Falta mais um bocadinho. No entanto, deixem-me levar-vos a pensar que o objetivo de Deus ao enviar o seu Filho a este mundo para como servo, e é isso que nós temos estado a ver em Marcos, se oferecer em sacrifício por amor de muitos, esse objetivo não ficou aquém. Pelo contrário, foi pleno e perfeito. E é importante reconhecer a autoridade, o senhorio de Cristo neste plano redentor. O reconhecimento que pela fé temos em Jesus, sendo o Senhor da vida, Ele que morre e ressuscita para salvar pecadores, é o passo que tu precisas, o salto que tu precisas para mostrares que amas a Deus e que queres agradar-lhe, obedecendo com a nova vida que Ele te dá em Jesus. E este é o desafio para nós ao abordarmos o nosso texto hoje. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos perante a Tua Palavra e como já orámos, queremos ouvir a Tua voz com verdade e com autoridade. Queremos reconhecer a autoridade das Escrituras e a autoridade de Jesus nas nossas vidas. Por isso, ajuda-nos a estarmos atentos, concentrados e bem despertos para aquilo que vamos considerar na Tua Palavra, para a nossa bênção, para o louvor, a adoração do Teu nome, para a Tua glória. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. A autoridade de Jesus tem vindo então a ser questionada de forma muito clara. Aliás, na semana passada, no capítulo 11, versículo 28, eles são mesmo diretos. Com que autoridade fazes estas coisas? Para aqueles que conhecem as Escrituras, e neste caso em particular os Evangelhos, onde nós lemos estes episódios, as respostas de Jesus são incríveis. São incríveis. É fantástica a forma como o Senhor lhes responde. Reparem que Jesus nem sempre dá a resposta direta. Às vezes parece que foge do assunto, mas depois no final dá-lhes uma machadada que eles ficam maravilhados, sem resposta. Muitas vezes ouvimos dizer, ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Qualquer um que entra em discussão ou debate com Jesus sai sempre a perder, já repararam? Alguns até saem com mais dúvidas no final do que quando iniciaram essa discussão com Jesus. Só que o empenho que estes homens colocavam nos planos para tramar Jesus era igualmente extraordinário. Ao mesmo tempo que revelam a natureza do engano, pecaminosa do ser humano, eles propõem-se a desafiar a autoridade de Jesus. A autoridade do Senhor. Aquilo que nos propomos e somos capazes de fazer para sairmos de peito feito, não é? Qualquer um de nós é capaz de fazer isso. De questionar aquilo que o outro pensa, a questionar a autoridade de outro,
só para que eu saia vencedor. Mas estas conversas e tentativas de enganar, de passar a perna, de fazer Jesus deslizar, além de serem planos que saem furados, eles ficam muito aquém do seu objetivo. Mas ao mesmo tempo também trazem um certo sentido de humor e ironia e até, como nós vamos ver hoje, situações bem ridículas. Então vejamos, o versículo 13. Nesta primeira secção, do versículo 13 ao 17, nós vemos logo no versículo 13 a arquitetura de um plano e uma coligação improvável para tramar Jesus. Diz o versículo 13, enviaram-lhe alguns, se enviaram é porque alguém quer que está a arquitetar isto por trás, enviaram-lhe alguns dos fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Isto já não é novo. Se recuássemos lá, eu sei que já lá vão algumas semanas, mas quando estivemos no capítulo 3, e deixem-me recordar-vos, o versículo 6 diz, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Este não era um plano qualquer. Este era um plano para acabar com Jesus. O plano já vinha bem de trás, era bem claro, porque Jesus questionava a sua autoridade perante todo o povo, quer no governo, quer a autoridade religiosa. Vamos só recordar quem eram estes homens. Quem eram os fariseus? Eles eram um grupo de líderes com grande influência política, social e religiosa. Eles eram conhecidos pela sua capacidade de interpretar a lei de Moisés e tinham opiniões muito rígidas sobre aquilo que era o modelo do comportamento da pessoa. A pessoa, para ser justa, tinha que cumprir aquilo que eles entendiam que era justo para ser cumprido. Em Marcos, Jesus critica-os por observarem mais estas regras que eles estipulavam do que a lei de Deus. Mas, em segundo lugar, nós vemos os herodianos. Era um grupo político não religioso, antes pelo contrário, que apoiavam a dinastia de Herodes. Eram pessoas que apoiavam e, na verdade, eles vão contra aquilo que era a lei de Deus, porque a lei dizia que eles deviam ter sobre si um rei escolhido por Deus. Mas estes homens apoiavam, sendo judeus, apoiavam um homem escolhido por Roma porque viam nisso as suas vantagens sociais e económicas, digamos assim. A sua lealdade não estava para com Deus, mas para com Roma, na pessoa de Herodes. Então, estas duas pessoas, se uns são extremamente religiosos e os outros não o são, obviamente nós conseguimos compreender, é fácil compreendermos que eles são, muitas vezes, o quê? Rivais. Mas reparem, eles juntam forças para alcançar um objetivo comum, livrar-se de Jesus. Se os fariseus quisessem que Jesus fosse morto, eles não o podiam fazer por si só. Mas Herodes podia determinar isso, ou pelo menos ter uma parte ativa nisso. Então os judeus precisavam neste momento dos herodianos. Os herodianos dava-lhes jeito de ter os fariseus com eles. E então há uma coligação que se junta para poder levar o plano à execução injusta de Jesus. Mas vamos continuar. Como é que é feita a aproximação a Jesus? Vejam o versículo 14. Chegando eles, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homem de verdade, que ninguém se te dá... Eu não sei se estou a dar a intuação certa, mas isto é para vocês perceberem como é que eles estão a aproximar-se de Jesus. Deixem-me tentar isto de outra maneira. Ó Pai, eu hoje fiz os trabalhos todos, arrumei a mesa, portei-me bem, por isso acho que se calhar podíamos ir ao McDonald's. Talvez. Ou podias-me comprar aquela coisa. Ou deixem-me dar-vos outro exemplo. Chefe, você, com a sua liderança, desta vez a empresa vai mesmo para a frente. Se calhar podemos começar a ponderar voos mais altos. Sempre com a cabeça aonde? Num aumento. Ou deixem-me dizer-vos outra. Oh, meu amor, hoje estás tão linda. O que é que fizeste ao teu cabelo? Olha, já agora, só para te dizer que eu logo combinei sair para irmos beber um copo com os amigos. É claro, eu sei, nenhum de vocês se identificou com nenhuma destas situações, mas na verdade é isto que este grupo de homens está a fazer com Jesus. Um elogio sedutor
para depois, no final, reparem como termina o versículo 14. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Lá se foi a sedução toda, não é? Mestre, nós sabemos que és homem de verdade. Judeu nenhum, pessoalmente, tinha o prazer de viver sobre um governo gentílico, de alguém que não era de Israel. Viver debaixo do jugo de Roma era algo que custava a todos. E então é lógico que os fariseus odiavam com paixão este governo. Ao ponto que, como vimos atrás, os herodianos adotavam uma postura mais tolerante. Viam vantagens nisto. Mas sejam uns ou sejam outros, com certeza ninguém gostaria de pagar o tributo a César. Se Jesus abertamente defendesse o tributo a César, ele seria mal visto por muitos dos judeus. Se, por outro lado, ele falasse contra César, eles instigá-lo-iam, ou melhor, instigariam, eles iam pegar nas autoridades para irem contra Jesus e matá-lo ali na hora, ou prendê-lo, quanto mais não fosse, e julgá-lo como um traidor. Mas a pergunta é, pagaremos ou não pagaremos? Que hipocrisia! Jesus percebeu logo, de imediato, e então coloca-lhes a questão, por que me colocais à prova? É óbvio que Jesus não vai agradecer o elogio, não é? O Senhor conhecia a intenção dos seus corações. Ainda assim, reparem que Jesus não os deixa sem resposta. Ele não os ignora. O que é que ele faz? Pede-lhes uma moeda, versículo 15. E ele pede-lhes um denário. Esta moeda tinha, de um lado, a inscrição de César. Neste caso, Tibério, se não me falha a memória. Do outro lado, tinha uma imagem representativa de uma glorificação. Imaginem um cenário, não sei ao certo o que era, mas um cenário de batalha em que o imperador era vencedor. Então, basicamente, esta moeda dava glória a quem? Podem dizer? A César. Esta moeda, lembram-se de Jesus, há uns episódios atrás, ter expulsado os cambistas? Estas moedas não podiam entrar no templo. Elas tinham de ser os que vinham de fora. Os cambistas estavam ali por um motivo. Não podiam estar, era no sítio onde estavam e a fazer o que estavam. Mas eles estavam ali por um motivo. Os viajantes que passavam, eles não podiam entrar com estas moedas. Havia moedas que eram aceitas, que eram as moedas de Tiro. Não nos vamos deter nesses pormenores. Mas supostamente esta moeda não devia estar lá no templo. Mas reparem que rapidamente a moeda aparece ali à frente de Jesus. Um pequeno pormenor. Mas Jesus pergunta-lhes diretamente de quem é a imagem, a inscrição que está nessa moeda. E eles rapidamente dizem, é de César. É de César. Porque o templo era um lugar de adoração e esta moeda não podia estar ali. E Jesus foi perentório a dizer, então dai a César o que é de César. Se a moeda tinha a imagem de César, então a moeda é dele, dá-lhe a ele. Mas, ao mesmo tempo, Jesus responde, dai a Deus o que é de Deus. Se a moeda tinha a imagem de César, a moeda era dele. Mas o homem e a mulher criados à imagem de Deus, se são a imagem de Deus, então homem e mulher são de Deus. Num estudo um pouquinho mais pormenorizado das palavras que aqui estão, a palavra que Jesus converte a pergunta deles, do daremos ou não daremos, para devolvei. No original, esta palavra dai, pois, a César, quer dizer devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus converte isto numa ordem. Devolvei, é imperativo. Os nossos deveres em relação ao Estado e em relação a Deus, mesmo sendo distintos, eles são unidos por um princípio superior de obediência à vontade de Deus em todas as coisas. E é por isso que sim, nós temos que pagar os nossos impostos. Espero que não me viessem a contar que eu dissesse alguma coisa contrária. Sim, nós temos que pagar o nosso tributo. Sim, nós temos que devolver ao Estado, que é o governo humano estabelecido por Deus. E essa é a parte que muitas vezes nos custa reconhecer, que eles são tão maus. Dizemos.
Mas o que é governo humano estabelecido por Deus compete-nos devolver ao Estado em troca dos benefícios que nós temos, de todos os benefícios que nós temos de sermos cidadãos, com tudo o que isso implica. Por isso, sim, queridos, temos que pagar impostos. E sim, é fora da vontade de Deus fugirmos ao pagamento dos impostos. Recordo uma das frases de aplicação do sermão do domingo passado, que aplica-se muito bem ao texto de hoje. A autoridade que reconheces a Jesus também se mede pela forma como tu reconheces as autoridades que Ele mesmo coloca na tua vida. No domingo passado nós não estávamos a falar de Estado. Mas esta mesma frase, e eu pedi autorização ao Samuel para a usar, aplica-se tal e qual. Tu reconheces a autoridade de Jesus quando reconheces as autoridades que Ele mesmo coloca na tua vida. Mas se por um lado, sim, nós temos que pagar os nossos impostos, também sim, feitos à imagem de Deus, nós somos-lhe devedores. Devolver a Deus é trazer as nossas ofertas de forma sincera e obediente. Sob a forma de dinheiro? Sim. Mas também sob a forma de tempo. Sob a forma de talento. A oferta da tua vida ao serviço do Senhor. A autoridade que reconheces a Jesus mede-se pela forma como tu, a cada dia, queres devolver ao Senhor por tudo o que Ele te tem dado e por tudo o que Ele tem feito por ti e em ti. Então, neste primeiro ponto, de quem é o tributo, nós saltamos para o segundo ponto, o segundo trecho, a segunda parte, de quem é a morta. Encontramos mais um brilharete agora, versos 18 a 27. E vamos mais uma vez começar por perceber quem são estes personagens. Verso 18, então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele. Estes saduceus, eles eram um grupo religioso, muitos deles muito bem abastados, ricos, associados aos sacerdotes. Eles, no entanto, só acreditavam no Pentateuco. Ou seja, eles rejeitavam por completo aquilo que era a tradição oral dos fariseus. O seu poder e a manutenção da sua riqueza, dependiam do templo, totalmente. E é por isso que as últimas ações de Jesus, quando expulsou os mercadores do templo, punham em causa o seu bolso. E Jesus então representava também uma ameaça para eles, por isso eles vêm contra ele. É como se os saduceus fossem os liberais dos nossos dias. Eles eram tidos como os intelectuais da época, mas negavam os fundamentos essenciais da fé. Eles não acreditavam na existência de anjos e demónios, não acreditavam na existência da alma, não acreditavam no julgamento final e, pasme-se, não acreditavam na ressurreição. Pasme-se porquê? Porque a história absurda que eles trazem para apanhar Jesus é algo acerca daquilo que eles mesmos não acreditavam. Eles queriam trazer uma história de algo que eles não acreditavam para ridicularizar totalmente a situação. No final de toda a história, nós vamos, uma questão de tempo, não vamos percorrê-la porque também não tem grande interesse para nós, mas no final eles perguntam: Jesus, de quem é a morta? É do 1, do 2, do 3 e vão assim sucessivamente até ao 7º. Mas qual é a resposta que Jesus lhes dá? Jesus diz-lhes quem é a morta. O que é que Jesus lhes aponta? Versículo 24. Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Esta é a resposta de Jesus. Jesus não lhes diz: olha, a mulher que morreu não é do primeiro nem do segundo, é do terceiro porque ele merecia mais. Foi mais querido para com ela, elogiou mais vezes o cabelo dela. Não, Jesus não lhes disse isso. Aquilo que Jesus faz é ignorar completamente aquela história e dizer-lhes: vocês estão errados ao virem para mim com essas questões, ao tentarem tramar-me com essas questões, porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Tão simples como isso. Estes homens negam a Bíblia sem, de facto, conhecerem a Bíblia. E a Bíblia para eles era só os primeiros 5 livros
que nós temos acesso. Não é? Já agora, vamos lá. Concurso bíblico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Boa, Levi, é dos estudos. Sabem aquele momento em que nós nos julgamos senhores de todo o conhecimento? E que em determinada área, depois aparece alguém que, apesar de nós estarmos a defender a nossa tese com unhas e dentes, com uma ou duas frases, faz cair por terra toda a nossa ciência? Bom, basicamente foi o que Jesus fez aqui. Eles vêm todos empolados, cheios de autoridade, e Jesus diz, olha, vocês não conhecem a nada. Aquilo que vocês... Para dar a resposta à vossa pergunta, se vocês conhecessem as Escrituras, se vocês conhecessem o poder de Deus, então vocês nem sequer pensariam nessa história ridícula. Jesus os acusa de ler as Escrituras e não entenderem aquilo que leem. De conhecerem a lei de Deus, não conhecendo o Deus da lei. Os saduceus diziam crer na lei de Moisés, mas desconheciam o seu ensino sobre a doutrina da ressurreição. A ressurreição não é a restauração da vida como nós a conhecemos, mas é a entrada numa nova vida que é diferente. É uma continuidade, uma continuação. É a mesma pessoa que ressuscita, mas num corpo glorioso, poderoso e celestial. Quando Deus fala a Moisés, Ele não diz, eu fui o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aquilo que Deus diz a Moisés é, eu sou. No presente, eu agora sou. Ora, se Ele é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, naquele momento é porque eles tinham que estar vivos. Então Deus é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. E era isto que eles não entendiam. Mas, mais ainda, na ressurreição, as relações humanas pelas quais Deus também nos fez e ordenou, por exemplo, no caso do casamento, não farão mais sentido. Deus nos faz pessoas sociais para nós nos relacionarmos uns com os outros, não é? Mas para lá da morte há uma nova e eterna relação que é estabelecida por intermédio de Jesus com o próprio Deus. Então tu já não precisas. Por muito que eu ame a minha esposa, lá eu já não vou sequer lembrar da minha esposa. E nem ela de mim. Por muito que tu ames os teus filhos, os teus pais, toda a tua família, na glória com Deus, o teu foco será a glória de Deus. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. E nessa altura nós vamos viver eternamente pela graça de Jesus. Mas mais ainda, sendo Deus, o eu sou o autor e sustentador de toda a criação, o Senhor da vida, para Ele não há impossíveis. Se eles criam na existência de Deus, que lhes tinha dado a lei, então quem era este Deus que não tinha poder para fazer ressuscitar pessoas? Se há alguém que pode trazer da morte para a vida e que tem isso ao seu alcance, Ele é Deus. Só Deus o pode fazer. E Ele o faz de sobremaneira, de maneira incrível, através do seu Filho amado, que o serviu de forma perfeita. Jesus, morrendo e ressuscitando, para que nós, morrendo, tenhamos vida em abundância. Então, eu e tu, que nem saduceus em busca da nossa razão, muitas vezes erramos por causa do nosso desconhecimento. Acerca de quê? O nosso desconhecimento acerca das Escrituras e do seu supremo autor. O nosso desconhecimento na forma como as Escrituras te revelam quem Deus é. O nosso desconhecimento como as Escrituras expõem as suas promessas e a sua fidelidade. E como te mostram que Jesus é o único caminho para Deus e o poder para a salvação de todo aquele que crê. Ele, o autor da vida, que a sua própria vida dá para que tu nele possas viver. É isso que as Escrituras te dizem. Se quisermos pegar no exemplo da ressurreição, a palavra de Deus nos revela que Jesus, que foi o primeiro a ressuscitar, Ele, o Senhor da vida, confirma a nossa esperança na glória com o Pai. Porque se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé.
Mas se Cristo ressuscitou, então firme é a nossa fé e esperança na glória, no porvir. Então a autoridade que tu reconheces a Jesus mede-se pela forma como a sua palavra é o pão imprescindível, o alimento imprescindível do qual tu te alimentas incansavelmente. Do qual tu te alimentas incansavelmente. Então, recapitulando, nós já vimos, em primeiro lugar, de quem é o tributo, onde somos chamados a reconhecer a autoridade de Deus no cumprimento dos nossos deveres com o nosso governo. Apesar de não ser um apelo ao voto, também se aplicaria aqui, fica a deixa. Em segundo lugar, na forma como queremos ofertar ao Senhor por tudo quanto tem feito e nos tem dado. Em segundo lugar, de quem é morta, onde somos chamados a reconhecer a autoridade de Jesus pelo alimento e conhecimento da sua palavra. Entramos então na terceira parte. De quem é o reino? E nesta terceira parte entra um novo personagem. Versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro dos mandamentos? Vamos caracterizar os escribas. Eles, na verdade, eram um grupo dos experts, os especialistas, os doutores. Eles, sendo religiosos, eles serviam ao lado tanto de fariseus como de sacerdotes. E eles é que eram os chamados doutores da lei. Eles é que estudavam aprofundadamente a lei de Moisés. E os escribas tinham determinado que os judeus eram obrigados, e nós já vimos isto várias vezes, eu só vou recordar-vos, a obedecer a 613 preceitos da lei. 365 preceitos negativos e 248 positivos. Obviamente estou-me a munir de notas, eu não sabia este de cor. Um dos seus exercícios favoritos era saber ou discutir entre si qual destes mandamentos era o mais importante. Então, sabendo isto, tem lógica este escriba chegar ao pé de Jesus e perguntar-lhe: qual é o mais importante? Eu sou o doutor da lei, mas vamos conversar aqui os dois. Qual dos mandamentos é o mais importante? Este doutor da lei quer então saber, da parte de Jesus, ele que se diz mestre, que o chamam de mestre, qual é o principal dos mandamentos. Deixem-me dar-vos aqui uma nota, um parênteses. Há discussão entre estudiosos da palavra de Deus quais seriam as verdadeiras motivações deste homem. Se realmente ele vinha com o mesmo pensar, a mesma maneira de sentir dos anteriores que queriam acabar com Jesus, ou se realmente ele era um homem devoto da lei que vinha ter com Jesus em busca de uma resposta sincera para a sua vida, para o seu proceder. Mas, independentemente disso, nós não sabemos, porque Marcos não nos deixa essa indicação, não nos deixa qualquer pista a respeito disso. Há um ou outro versículo que nós podíamos aqui discutir entre nós, mas, na verdade, nada disto importa. E porquê? Porque a resposta de Jesus, fosse uma situação ou outra, não muda. Não muda. Se ele viesse cheio de boas intenções, a resposta de Jesus iria ser a mesma se ele viesse com muito más intenções ou de forma hipócrita. E qual é esta resposta? Versículo 29. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus não complicou, não executou, não escreveu, nem proferiu ali nenhuma tese inovadora. Ele está a falar com o doutor da lei, não é? Mas reparem, o que é que Jesus faz? Ele traz-lhe à recordação algo que todos os judeus, de manhã e à noite, diziam. Que era o quê? O Shema.
Concurso bíblico outra vez. Está onde? Em Deuteronômio. Vamos lá. 6.4. Boa. Quem é que disse? Boa, Carlos. Eu vou-te dar um livro depois. O Shema. Na verdade, Jesus, em vez de complicar porque ele estava na presença de um doutor da lei, então ele que é o Senhor de toda a sabedoria, ele que é a sabedoria em pessoa, podia chegar ali e discorrer toda uma tese acerca daquilo que eram os mandamentos e o mais importante. Mas não, Jesus vai à coisa mais simples, que é aquilo que era a oração deles na manhã, no início do dia e no fechar do dia. Ele traz-lhes à memória. Jesus foge do legalismo, foge das regras dos fariseus e dos escribas que atormentavam o povo com uma carga super pesada. Nós já vimos isto várias vezes, não nos vamos deter aqui. Para trazer a mente e o coração deste homem de volta para a sua identidade como Israel, como o povo escolhido de Deus. Em segundo lugar, para o trazer de volta à sua relação, por serem um povo escolhido de Deus, o povo especial de Deus, há uma relação especial com Deus. Em terceiro lugar, ele trá-lo de volta a um povo que tem uma relação especial com Deus, que tem a possibilidade de ouvir a instrução de Deus, de ouvir o seu Senhor, o único Deus que o ama, que o leva em quarto lugar, como povo amado de Deus, a ser chamado por Deus a amar de igual maneira, primeiramente a Deus e depois ao próximo. Jesus resume toda a lei no princípio que está por detrás da lei, o amor. Não nas leis ou nos preceitos humanos, não nas regras humanas. Confirmando o que Jesus diz, da boca do escriba sai que amar a Deus e ao próximo vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Dá-nos a sensação de que a cegueira dos seus olhos estava a começar a desaparecer. Como que o véu que tapava os seus olhos estava a começar a cair. E ele começava a perceber que Deus está mais interessado em pessoas do que em rituais. Mais interessado em pessoas do que em cargas pesadas de regras e tarefas e legalismos. É por isso que Jesus lhe responde: tu não estás longe do reino de Deus. Tu não estás longe do reino de Deus. O mero conhecimento da Bíblia, por si só. E reparem, este homem era um doutor da lei. Ele é diferente dos saduceus, que só consideravam a lei, mas eles não conheciam, na verdade, as Escrituras. Este homem era um conhecedor das Escrituras. Mas o mero conhecimento da Bíblia, por si só, não te traz para a família de Deus. Tu podes saber muitos versículos de cor. Tu podes, até coisas que tu ouves, seja na internet, seja lá fora, na rua, que estão associadas à palavra de Deus, mensagens que te mandam para o WhatsApp, ou que tu lês numa rede social e que tu dizes: que mensagem tão bonita. Fala acerca de Deus, que existe um Deus. Tu saberes essas coisas, tu leres essas coisas, não te traz para a família de Deus, para junto de Deus. Ouve-se falar de pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa várias vezes. Pessoas até que bateram recordes. Há tempos ouvi falar de alguém que leu a Bíblia toda num mês. Uma coisa incrível. Mas a mesma pessoa não reconhecia Jesus e a autoridade de Jesus na sua vida. Então de que lhe valeu esse sacrifício? Pessoas que nas nossas igrejas, ao longo de muitos anos, entraram aquelas portas, sentaram nestes bancos, nestes e noutros bancos de outras casas de oração, ouviram a palavra de Deus vezes sem conta. Tiveram essa oportunidade, ouviram o louvor, ouviram as orações, ouviram os apelos a conhecerem Jesus. Mas continuavam longe. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eles não estiveram longe do reino de Deus, todos estes. Mesmo aquele que leu a Bíblia
toda num mês. Ele não esteve longe do reino de Deus, mas não entrou. Ele não esteve longe do reino de Deus, mas não entrou. Isso é certo. Se tu ouvires a palavra de Deus, seja muitas ou poucas vezes, isso não importa. Há quem seja transformado por um folheto que é entregue, que tem uma ou duas frases da palavra de Deus. Se ao ouvires a palavra de Deus, não reconheceres o Senhor da palavra que te chama como teu Salvador, tu continuas fora do reino. Tu continuas fora do reino. Estás tão fora como aqueles que abertamente rejeitam a Jesus, alguns dos quais dizem mesmo que não há Deus. Ouve a palavra, arrepende do teu pecado e crendo em Jesus como o teu Salvador, tu serás salvo. Essa é a promessa que Deus te dá. Vem hoje ao Senhor que te chama. Mas se Jesus já é o teu Senhor, permite-me deixar-te um alerta. Voltamos aos versículos de cor. Saberes versículos de cor, ouvires à igreja todos os fins de semana, participares uma ou outra vez numa atividade da igreja, por si só, estas coisas são todas coisas boas. Muito boas até. São gratos privilégios que Deus nos dá, não é? Conhecermos a sua palavra, ouvirmos a sua palavra, participarmos uns com os outros. Mas por si só, estas coisas boas não fazem de ti um filho de quem o Pai Celeste se orgulha. Fazeres estas coisas só, por si só, estas ações, estes pequenos sacrifícios, não fazem de ti um filho de quem o Pai Celeste se alegra, porque o que Ele te pede é obediência, não te pede sacrifício. Amar ao Senhor de todo o teu coração, alma, entendimento e forças e ao teu próximo como a ti mesmo é, em toda a tua vida, reconheceres que tu tens que diminuir para que Ele seja Senhor. E é isso, sim, que te levará à obediência e a uma vida que verdadeiramente agrada ao nosso Paizinho Celestial. Isso sim. Isso sim. Então, tu reconheces a autoridade de Jesus quando em tua vida o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tu reconheces a autoridade de Jesus quando em tua vida o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que o Senhor nos abençoe para louvor da sua glória e acrescente a sua bênção aos nossos corações através da meditação que tivemos da sua palavra. Vamos ficar de pé.